Olá! Quando a gente pensa em Hong Kong e Macau, vem à mente centros financeiros gigantescos, certo? Mas a realidade atual vai muito além. Essas cidades estão se tornando, na prática, um retrato vivo de uma distopia cyberpunk. Elas estão bem no meio de um cabo de guerra entre duas forças colossais. De um lado, o capital global sem freio nenhum, e do outro, o controle autoritário de um Estado superpoderoso. E essa frase parece que descreve perfeitamente o que o autor de ficção científica Philip K. Dick sempre imaginou. Se o nome não parece familiar, ele é a mente por trás de obras que viraram filmes como Blade Runner. A grande questão dele era justamente essa, um futuro esmagado pelo pior dos dois mundos, o poder das megacorporações sem limites e, ao mesmo tempo, um governo opressor controlando tudo. Então, para entender essa história, a gente vai seguir essa espécie de profecia da ficção. Vamos começar vendo como essa profecia está se tornando real, depois mergulhar nas duas forças opressoras em jogo. A gente vai ver como o capitalismo sem rédeas e o controle do Estado modam a vida por lá, como é viver nessa distopia e, por fim, dar uma esqueada no que o futuro reserva para essas cidades. Pois é, aquilo que parecia só uma viagem ou exagero da ficção científica nos livros do Dick, agora está se tornando assustadoramente real. E o epicentro, o lugar onde essa transformação está acontecendo na nossa frente, são os casos bem únicos de Hong Kong e Macau. E aqui está o ponto central da coisa toda. Hong Kong e Macau estão presas, espremidas numa disputa entre duas soberanias, a soberania do dinheiro global e a soberania do Estado chinês. E esse conflito acaba definindo absolutamente todos os aspectos da vida por lá. Vamos então dar uma olhada mais de perto nessas duas forças. É um conflito bem diferente, um conflito híbrido. De um lado, temos o poder, às vezes meio invisível, das corporações globais. Do outro, a mão cada vez mais pesada e visível do governo da China. E é justamente esse choque que define as regras do jogo. E o campo de batalha é basicamente este. De um lado, a soberania corporativa, com seu controle financeiro, lobby pesado e exploração da mão de obra. Do outro, a soberania do Estado, controle ideológico, leis vagas feitas para punir e uma vigilância que está em todo lugar. E no meio disso tudo, sendo esmagada, está a população. Ok, vamos mergulhar na primeira força, o capitalismo sem nenhum tipo de restrição. É o cenário onde as corporações governam. Nessas cidades, o poder das empresas é tão grande que elas operam com quase nenhuma interferência do governo. Na verdade, em muitos casos, o governo parece estar completamente a serviço delas. E para ter uma ideia do que isso significa, olha só este fato que é simplesmente inacreditável. Em Hong Kong, um banco privado, e ainda por cima estrangeiro, literalmente imprime o dinheiro da cidade. A gente está falando do HSBC, um banco inglês que, curiosamente, foi fundado lá atrás para financiar o comércio de ópio. E hoje ele tem a autoridade para emitir a moeda de Hong Kong. Pensa só no poder político que isso dá para uma empresa. E o domínio é total. Mais da metade de todo o dinheiro em papel que circula em Hong Kong é emitido por essa única corporação. Isso é muito louco, porque significa que o próprio dinheiro que o governo local usa é, na prática, impresso por uma empresa privada inglesa. O poder é imenso. Um exemplo bem claro de como esse poder funciona na prática foi a briga para criar um salário mínimo. Em 2010, o governo tentou criar a lei. O que aconteceu? O lobby das empresas foi tão pesado que o projeto ficou parado por meses. Quando a lei finalmente passou, em 2011, foi com um valor bem mais baixo. E para piorar, algumas empresas ainda cortaram outros benefícios para compensar o prejuízo. Quer dizer, não mudou quase nada. E essa exploração tem raízes profundas. Lá nos anos 70, as empresas fizeram um lobby gigantesco para facilitar a imigração de trabalhadores domésticos, a maioria mulheres, das Filipinas. Só que a lei de imigração as obriga a morar na casa dos empregadores. O resultado? Elas não têm um espaço próprio. No único dia de folga, o único lugar para elas se encontrarem é na rua, ocupando os espaços públicos. Agora, se a gente olhar para Macau, a história é bem parecida. Só que lá, a economia inteira gira em torno dos gigantescos conglomerados de cassinos. E são eles que mandam. Eles fazem lobby contra qualquer coisa que possa diminuir o lucro, desde leis trabalhistas até leis de saúde pública, como proibir fumar dentro dos cassinos. Fica claro quem realmente dá as cartas por lá. Bom, a gente viu o lado do poder corporativo. Agora vamos virar a chave e olhar para outra força opressora nessa equação. O controle cada vez mais apertado do Estado. O avanço do autoritarismo vindo de Pequim. Uma das ferramentas mais eficientes desse controle é essa. Desde 2021, para alguém se candidatar a um cargo político em Hong Kong, primeiro precisa ser aprovado como um patriota. E quem decide quem é patriota ou não
Basicamente, um comitê controlado pelo Partido Comunista Chinês. Na prática, é um filtro para garantir que só quem for leal a Pequim possa sequer participar da eleição. Outra peça-chave nesse aperto é a Lei de Segurança Nacional de 2020. Ela criminaliza atos como subversão, separatismo, terrorismo e conluio com forças estrangeiras. O problema? A definição de cada um desses crimes é propositalmente vaga, super aberta a interpretações. O que exatamente é subversão? Ninguém sabe ao certo, e essa falta de clareza gera um clima de medo constante. E as penas para esses crimes tão mal definidas, não são brincadeira. A pena máxima é prisão perpétua. Agora junte as duas coisas. Uma lei vaga com uma punição máxima. O resultado? As pessoas começam a policiar a si mesmas. Rola uma autocensura generalizada, porque ninguém quer arriscar dizer ou fazer algo que possa ser interpretado como crime. Ok, então o que acontece quando essas duas forças gigantescas se chocam no dia a dia das pessoas? O resultado é exatamente a tal realidade cyberpunk. É uma experiência de vida urbana que parece que foi tirada de um filme de ficção científica. Para começar, a densidade populacional é sufocante. Em alguns bairros, como Colono, a gente está falando de 40 mil pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente. Isso cria um ambiente opressivo, claustrofóbico, prédios colados uns nos outros, tão altos que mal dá para ver o céu. Uma selva de concreto sem horizonte. E o contraste social é brutal. Hong Kong tem uma das maiores desigualdades de renda do planeta. Se você olhar para cima, vai ver arranha-céus brilhando, hotéis de luxo, uma riqueza extravagante. Mas se olhar para baixo, vai ver torres residenciais caindo aos pedaços e gente morando nas infames casas-caixão, cubículos de 2 metros quadrados, vivendo em pobreza extrema. Então, vamos juntar as peças desse retrato. É a cidade mais cara do mundo, o crime organizado, as tríades ainda têm muita força, o tráfico humano é um problema real, a população pratica autocensura por medo e, para completar, a vigilância com o reconhecimento facial está se espalhando cada vez mais rápido. É o pacote completo do cyberpunk. E para onde tudo isso vai? Bom, essa situação toda, por incrível que pareça, tem prazo de validade. É uma fase temporária que está programada para uma mudança bem drástica no futuro próximo. Essa é a contagem regressiva final. Em 2047 acaba o acordo de 50 anos de autonomia de Hong Kong. 2 anos depois, em 2049, é a vez de Macau. Depois disso, o modelo de um país, 2 sistemas deixa de existir e as duas cidades devem ser totalmente integradas à China continental. E ninguém espera que essa reintegração seja uma coisa tranquila. A tensão em torno dessas datas já é enorme, principalmente em Hong Kong. Os grandes protestos de 2019 foram só uma amostra do que pode acontecer. A tendência, infelizmente, não é de melhora. Pelo contrário, tudo aponta para uma realidade ainda mais distópica. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final. O que acontece quando uma cidade se torna uma profecia? O que significa viver num lugar onde aquelas visões sombrias da ficção científica não são mais ficção, mas o dia a dia das pessoas? A história de Hong Kong e Macau é um alerta, um vislumbre de um futuro que Philip K. Dick imaginou há décadas e que agora a gente está vendo acontecer em tempo real.